Existe um silêncio que se instala entre as pernas e o peito de muitos homens depois dos 60. Um silêncio pesado que carrega dúvidas, frustrações, memórias que parecem cada vez mais distantes. Não é apenas o corpo que muda, é a sensação de que algo essencial está escapando pelas frestas do tempo, como se a força que antes pulsava naturalmente tivesse se recolhido. Muitos homens olham no espelho e se perguntam: será que acabou para mim? Mas a resposta verdadeira, profunda, não está nem nos hormônios, nem na idade. Está em outro lugar, mais escondido, mais vivo, mais acessível do que você imagina. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Hoje nós vamos mergulhar nesse lugar. E não é mais uma promessa vazia, nem um vídeo que fala sobre milagres com palavras bonitas e soluções mágicas. Você não está sozinho. E o problema não é o que você pensa, não é falta de força, não é falta de desejo. É um circuito interno que foi interrompido e que pode sim ser reativado. Hoje nós vamos falar sobre esse circuito, sobre o que de fato bloqueia e o que de fato libera sua ereção aos 60, aos 70, aos 80. Vamos falar da bebida que pode acionar isso, mas mais do que isso, vamos falar do caminho que essa bebida precisa encontrar dentro de você para funcionar. Um caminho emocional, químico e simbólico. Um caminho de volta à sua potência. A ereção é um fenômeno muito mais profundo do que se pensa. Ela não é apenas fluxo sanguíneo. Ela é sinal de que seu sistema todo está conectado. Ela é um reflexo da sua vitalidade emocional, da sua presença no corpo, da sua capacidade de risco. Por isso que vamos ver aqui hoje pode mudar não só sua vida sexual, mas sua forma de estar no mundo. Vamos desmontar os mitos. Vamos reconstruir o caminho e vamos juntos olhar para o que estava adormecido, porque sua potência não morreu. Ela apenas estava esperando o gatilho certo. E talvez esse gatilho comece com um gole, mas não termina aí. O maior erro que muitos homens cometem depois dos 60 é achar que não tem mais jeito, que o que foi perdido não volta, que o desejo que antes era quase automático agora virou memória, e que isso é natural, inevitável, parte do preço do envelhecer. Mas essa ideia, esse pensamento silencioso de resignação, é uma armadilha. Uma armadilha que começa na mente, se espalha pelos hormônios e se instala no corpo como uma verdade que não foi questionada. Porque não é só o físico que está envolvido. A queda da potência tem raízes mais sutis e mais profundas. O estresse, por exemplo. Aquele que você carrega no fundo do peito, mesmo quando acha que está tudo bem, mesmo quando diz estou tranquilo. Esse estresse de fundo, silencioso, cotidiano, ele muda sua química, ele altera seus hormônios, ele aumenta o cortisol, o hormônio do estado de alerta. E quando o corpo está em estado de alerta, ele desliga tudo que não é essencial para a sobrevivência, inclusive a ereção. Porque para a natureza, prazer não é prioridade quando o corpo sente que está em perigo. E aos poucos, mesmo sem perceber, seu corpo começa a se fechar. Mas não é só isso. Existe uma desconexão emocional que acontece em muitos homens com o passar do tempo. É como se o corpo deixasse de ser um território conhecido e passasse a ser apenas um lugar onde moram as dores, as falhas, as limitações. A libido não morre, ela se retrai. Ela se esconde quando não encontra mais espaço de escuta, de toque, de acolhimento. Quando o corpo vira apenas função e não sensação. Quando o prazer vira um esforço e não um fluxo. A mente se afasta do corpo e sem essa ponte não há potência que resista. Por isso, sim, a bebida pode ajudar. E pode ajudar muito, mas ela só funciona de verdade quando encontra terreno fértil, quando o corpo já está sendo reconectado à mente, quando o sistema químico já está começando a se reequilibrar, quando o prazer volta a ser permitido e não apenas desejado em silêncio. É como jogar uma semente em terra seca, ela não floresce. Mas se a terra estiver viva, se estiver úmida, aberta, atenta, até uma pequena gota faz milagre. A bebida é essa gota. Mas o que nutre de verdade é o solo interno onde ela vai cair. Então, antes de buscar uma solução rápida, é preciso entender o circuito interno que está sabotando sua potência. Um circuito invisível, mas muito real, feito de pensamentos, hormônios, histórias e sensações. Existe uma sede no corpo masculino que não tem nada a ver com boca seca. É uma sede de presença, de vigor, de vida pulsando de dentro para fora. Muitos homens procuram por algo que desperte essa força de volta, e acabam tropeçando em promessas fáceis, pílulas mágicas, soluções de prateleira.
Mas a verdade é mais simples e mais poderosa. Existe sim uma bebida que pode ativar a potência de um homem maduro, mas ela não age como feitiço, ela age como ciência. Ela não é milagre, é neurovascular. Quando você sente desejo, o que está acontecendo ali é uma orquestra química e nervosa, onde os vasos sanguíneos desempenham um papel central. Ereção é fluxo, é sangue correndo livremente pelos canais que alimentam o pênis. E o que comanda esse fluxo? Um mensageiro chamado óxido nítrico, uma molécula pequena, mas crucial. Sem ele, os vasos não relaxam, o sangue não entra, o corpo não responde. E o que estimula esse mensageiro natural? Os nitratos, compostos que estão escondidos discretamente em alimentos que você talvez tenha ignorado a vida toda. A beterraba, por exemplo, rica em nitratos naturais, ela é um dos alimentos mais potentes para ativar o óxido nítrico no organismo. Mas sozinha ela ainda pode ser tímida. É por isso que, quando combinada com o gengibre, que ativa a circulação e o calor interno, e com uma pitada sutil de pimenta caiena, que estimula os receptores sensoriais ligados ao prazer, o resultado é outra coisa. É uma bebida que aquece, dilata, desperta. Uma bebida que não força, mas convida. Que não exige, mas prepara. Que não obriga, mas sussurra ao corpo. É seguro sentir de novo. Mas mesmo essa combinação precisa de um cenário certo. O horário em que você toma, por exemplo, muda tudo. Pela manhã, quando o corpo ainda está limpo e o sistema hormonal está em pico, os efeitos são mais evidentes. O estado emocional também influencia, e muito. Se você bebe com pressa, com ansiedade, esperando um resultado instantâneo, seu corpo trava. Mas se você bebe com presença, com intenção, com abertura, o corpo ouve, ele responde. O segredo não está na receita em si, mas no ritual que ela representa. O homem que prepara essa bebida todos os dias está dizendo a si mesmo: eu ainda sou digno de prazer, de potência, de sentir. E é isso que muda a química, é isso que muda o corpo. A bebida não cura, ela desperta. E só desperta o que ainda está vivo, mesmo que adormecido, mesmo que esquecido, mesmo que desacreditado. O milagre, se existe, mora nessa escolha silenciosa de voltar a escutar o próprio sangue correndo. Porque ereção não começa no pênis, começa no coração. Claro. Vamos aprofundar o assunto sobre essa bebida natural, que pode ajudar a ter ereções mais fortes em minutos, especialmente para homens com 60 anos ou mais. Essa bebida é uma combinação simples, porém poderosa, de ingredientes que agem diretamente no sistema neurovascular do corpo, ou seja, na interação entre o sistema nervoso e os vasos sanguíneos. A base para a ereção saudável. O principal componente é o suco de beterraba. A beterraba é rica em nitratos naturais, que, ao serem transformados em óxido nítrico no organismo, promovem a dilatação dos vasos sanguíneos. Isso melhora o fluxo de sangue, inclusive para o pênis, ajudando a alcançar e manter a ereção. O efeito da beterraba é rápido e comprovado em estudos científicos, que mostram melhora significativa na circulação sanguínea poucos minutos após o consumo. Junto com a beterraba, adiciona-se gengibre, que tem ação anti-inflamatória e melhora a circulação periférica. O gengibre também age como um estimulante suave, ajudando a ativar os sistemas nervosos que participam da resposta sexual, além de trazer sensação de calor e vitalidade. Uma pitada de pimenta caiena fecha essa mistura com um toque de estímulo extra. A pimenta contém capsaicina, que promove a liberação de substâncias químicas no corpo que aumentam a circulação e melhoram a sensibilidade. Além disso, a capsaicina pode liberar endorfinas, que são os hormônios do prazer, ajudando a combater a ansiedade que atrapalha a ereção. Importante: o momento em que essa bebida é consumida faz diferença. Tomá-la num estado calmo, com mente presente e emocionalmente equilibrado, potencializa o efeito. Evitar a pressa e criar um pequeno ritual em torno desse consumo pode ser um diferencial. E não se trata de milagres isolados. Essa bebida deve fazer parte de um cuidado maior, envolvendo hábitos, respiração, atenção ao corpo. Assim, essa bebida natural não é só um impulso físico. Ela é uma ponte que conecta seu corpo, sua mente e sua emoção para reacender a potência que existe em você. Com respeito, ciência e um toque de coragem. Há algo que acontece antes do fracasso, antes da falha, antes do corpo calar. Um ciclo discreto, muitas vezes invisível, que se instala devagar. E quando você percebe, já não sente mais o mesmo desejo. Já não sente mais a mesma firmeza, já não sente mais nada, só a frustração crescendo em silêncio. Tudo começa com a ansiedade. Um pensamento breve, quase imperceptível. Será que vou conseguir dessa vez?
Esse pensamento tão comum já é o início do bloqueio. Ele dispara sinais de alerta que contraem os vasos, desregulam a respiração, diminuem a circulação, e sem circulação, não há ereção. O corpo se arma contra o que deveria ser entrega. Essa ansiedade leva à frustração, uma sensação amarga de incapacidade, de decepção consigo mesmo. E essa frustração acumulada vira retração. O homem começa a evitar o toque, a intimidade, o próprio corpo. Começa a fingir que não sente falta, que não precisa mais. Mas por dentro continua desejando o que acha que perdeu. É um ciclo cruel. Ansiedade leva à falha, que leva à vergonha, que leva à fuga. E quanto mais se foge, mais difícil se torna. O corpo aprende a ter medo. Medo de sentir, medo de tentar, medo de falhar outra vez. É fácil acreditar que um suco, por mais potente que seja, vá resolver tudo. É sedutor pensar que bastaria um copo por dia e pronto. Tudo voltaria ao que era antes. Mas o corpo humano, especialmente depois dos 60, não funciona assim. Ele é mais complexo, mais sensível, mais exigente. E muitas vezes é justamente essa pressa em encontrar um milagre que sabota o processo. A primeira armadilha está na alimentação. Muitos homens tomam a bebida junto com alimentos que bloqueiam a absorção dos compostos ativos. Carnes processadas, frituras, açúcares refinados, tudo isso inflama silenciosamente o intestino. E quando o intestino está inflamado, ele não absorve bem. Não importa o quanto você invista em ingredientes naturais, se o seu terreno interno estiver em guerra, o melhor dos remédios vira água. Outro ponto quase invisível, o jejum. Muitos acreditam que tomar a bebida em jejum potencializa seus efeitos. Mas se o seu corpo carrega uma inflamação intestinal crônica, algo extremamente comum após os 60 anos, o jejum pode piorar ainda mais essa condição. O suco pode irritar um estômago já sensível e o efeito se perde antes mesmo de começar. Há também o erro emocional. Acreditar que a bebida vai resolver tudo sozinha. Sem mexer nos hábitos, sem tocar nas emoções, sem encarar a própria história de dor e desejo. Esse é talvez o erro mais profundo e o mais humano. Porque quando se está cansado, desiludido, é compreensível querer uma solução fácil. Mas o corpo não responde à mágica. Ele responde à verdade. E há algo ainda mais sutil. A resistência. Alguns corpos, especialmente aqueles que passaram anos intoxicados por sedentarismo, má alimentação e tensão crônica, desenvolvem uma certa resistência aos vasodilatadores naturais. O sangue não flui como antes, não porque falta força, mas porque falta espaço. Espaço para circular, espaço para respirar, espaço para sentir. Essa resistência pode ser quebrada, sim, mas exige constância, pequenas escolhas repetidas, um cuidado quase ritual. Ativar a circulação todos os dias com movimentos simples. Reduzir o açúcar, dormir melhor, tocar o próprio corpo com curiosidade, não com cobrança. E, acima de tudo, respeitar o tempo do corpo. Não o tempo do relógio, o tempo da alma. A bebida natural é um catalisador, mas o que ela desperta depende do terreno onde ela cai. E o corpo de um homem maduro é um campo fértil, mas exige preparo, exige respeito, exige presença. Quando isso acontece, o que parecia falho desperta, não por mágica, mas por reconexão. A potência não é só um assunto de músculos, sangue ou hormônios. Ela é, antes de tudo, um ato de coragem. Um risco que o homem aceita, muitas vezes sem perceber, ao se permitir sentir. Sentir o corpo pulsar, sentir o desejo sem descer a vulnerabilidade de se entregar. E isso, para muitos, é assustador. Porque o fogo da conquista que arde na juventude tende a se apagar com o tempo. Não por falta de desejo, mas por medo de sentir. Muitos homens chegam a um ponto onde não perdem a ereção apenas por causas físicas. Eles perdem porque estão anestesiados emocionalmente. É como se a alma tivesse colocado um cobertor pesado sobre o corpo, abafando os sinais, escondendo o fogo que ainda existe dentro. Essa anestesia não é fraqueza, é proteção. Uma defesa contra a dor da decepção, da rejeição, da solidão. Mas há um caminho de volta. E ele começa com um simples ritual. Um gesto diário que ativa a mente erétil, o espaço interno onde o desejo se reacende. Não é um ritual complexo, é algo que conecta o homem com sua coragem primal. Um toque consciente, um momento de silêncio para ouvir o corpo, uma respiração profunda que diz ao cérebro: eu estou aqui, eu me permito estar aqui. Esse gesto desperta a mente para o risco, para a possibilidade do prazer, para a sensação de estar vivo. Porque a ereção é risco, é desafio, é o homem dizendo para o mundo que ainda quer lutar, que ainda quer sentir, que ainda quer existir plenamente. A bebida natural, por mais poderosa que seja, é apenas um suporte nesse processo.
Ela prepara o terreno, abre as portas para o sangue circular, para os nervos despertarem. Mas a verdadeira potência, aquela que faz o corpo responder com força e presença, nasce da coragem de se sentir vivo de novo, de aceitar o risco, de se permitir o prazer. Esse é o segredo que poucos falam, porque é íntimo demais, frágil demais, humano demais. E é também o mais transformador. Quando o homem recupera essa chave, ele não só recupera a ereção, ele recupera a si mesmo. David tinha 77 anos quando bateu no fundo do poço. Aquele desânimo silencioso que cresce aos poucos, uma resignação que parece dizer, isso é o que resta. As manhãs começaram a chegar sem os sinais que ele costumava esperar. A ereção espontânea, o desejo pulsante, a vontade de se conectar. O corpo parecia funcionar, mas a potência estava longe, como uma chama fraca prestes a se apagar. Ele não queria aceitar essa realidade, mas também não sabia por onde começar. Até que, no momento de coragem, decidiu tentar algo diferente. Não era só sobre a bebida, era sobre se permitir uma mudança de atitude. Um último experimento, que reunia ciência, ritual e presença. Todas as manhãs, antes do café, ele preparava a bebida. O suco de beterraba, gengibre e pimenta caiena, cuidadosamente medidos. Mas o que realmente fez a diferença foram 2 gatilhos simples de dopamina. Um café preto que ele sempre amou e uma música que despertava memórias de juventude. Junto a isso, uma prática de toque consciente, onde ele dedicava alguns minutos para se conectar com seu corpo, sem pressa, sem julgamento. No 12º dia, algo mudou. Uma ereção ao acordar, tímida, mas presente. No 12º dia, uma conexão diferente com sua parceira, um reencontro de olhares, um toque mais profundo, mais genuíno. No 15º dia, David sentiu a potência renascer com força. Não só a ereção, mas a vontade, o desejo, a coragem de se sentir vivo. Essa não é uma história de milagres, nem de soluções instantâneas. É a história de um homem que aceitou seu corpo, que respeitou seus tempos e, com pequenas mudanças, conseguiu reacender uma chama que parecia perdida. David nos lembra que, mesmo depois dos 60, é possível recuperar a potência e, mais importante, a dignidade de se sentir completo e presente. A bebida natural que falamos aqui não é uma solução mágica. Ela é um gatilho, uma ferramenta que abre uma porta que pode estar fechada há muito tempo, mas não o caminho inteiro. A verdadeira potência, aos 60 anos ou mais, não depende de um único elemento isolado. É um sistema integrado que envolve corpo, mente e emoção. O que chamamos de um organismo inteiro se expressando não se trata de um milagre, nem de uma perda irreversível. A ereção depois dos 60 não é um passado perdido ou um privilégio exclusivo da juventude. Ela está disponível, viva, esperando pelo estímulo certo, pela conexão que vem do corpo, do coração e da mente trabalhando juntos. E o que ativa essa potência é uma combinação poderosa. O estímulo físico do fluxo sanguíneo, a ativação emocional da coragem e do desejo e a química do corpo em equilíbrio. Juntos, esses elementos criam o cenário onde o homem pode sentir de novo a força de sua vitalidade. Esse é um convite para experimentar algo além da bebida, um ritual completo que desperta todo o seu sistema, um compromisso de 7 dias com seu corpo, com sua mente, com seu desejo. Porque você não perdeu sua potência. Ela estava adormecida, escondida, esperando o gatilho certo para acordar. Você está pronto para ouvir seu corpo de novo? Para sentir a força que sempre existiu aí dentro? Esse canal é o seu espaço para essa jornada, sem vergonha, sem pressa, com respeito e verdade. Comente aqui qual sua maior dúvida sobre saúde sexual depois dos 60. Estamos juntos nessa.